o vaso do Data Show aí. Põe para mim aí. Provérbios capítulo 31, verso 10. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, irmãos. Pastor Alex, pastora Cristina, muito obrigado. É forte. O Alex fala, irmão, mas igreja que tem pouco obreiro, não é igual aqui que o celeiro é grande, não. A gente é difícil de sair. Eu gosto de sair. Para falar a verdade, eu estava conversando com o pastor Anderson hoje. Eu acho que eu recusei durante até o tempo de hoje, vamos dizer assim, até o dia de hoje, mais de 38 convites. Porque é tudo de domingo, irmão. Domingo não dá para sair, não tem jeito. Tem duas irmãs de ciclo de oração, eu falei para o Alex, terça-feira é certeza que elas já vão acabar o culto, elas perguntam se eu não estava no culto, pastor. Se o pastor morrer, acho que eles não vão mais para o culto, né? Porque o pastor morre também, né, André? Ou não morre, pastor? Morre. Opa! Quero agradecer pela vida da André, do Jairson, meus amigos que estão aqui, do Ian, da sua filha. O marido, eu já estou de olho nela. A mãe da nossa irmã Andréia. E todos, né, irmãos? Todos. Falei para o pastor Alex orar, porque sexta-feira à tarde minha voz subiu. E ontem foi festa das crianças, eu não tinha voz, mano, não falava. E o Senhor tem misericórdia. Aí tem umas irmãs lá na igreja que é enfermeira, fui lá, elas aplicaram umas injeções, era meio-dia. E aí a voz começou a voltar. Mas vamos ver aí se eu consigo terminar. Também nossa irmã Graça, né? Muita arroz, feijão, carne moída, verdura forte. Cristiane está aí também. Amados, eu quero deixar esse versículo para vocês, irmãs. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede os de rubis. Amém? Vocês estão bonitas. E por isso eu escolhi alguns personagens para a gente poder falar aqui nessa noite. Vocês não fiquem bravos comigo, porque é personagem de mulheres, mas é personagem interessante. Então, abra o livro de Ruth, no livro de Ruth, capítulo 1, e o verso 16, o Data Show me ajuda aí. Eu gosto disso, o cara é rápido. Disse, porém, Ruth, não me insistes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Agora coloca o capítulo 1, verso 1. Vai. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém, Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Amém? A primeira mulher que eu quero falar é de Noemi, mas vamos voltar um pouquinho antes para vocês entenderem o que eu quero falar aqui nesta noite. O texto diz que Moisés, eu não sou bom de exegese, não sou bom de hermenêutica. Se tiver um professor de teologia ou de teologia, depois você conversa com o pastor Alex, tá bom? Nem me pergunte para mim, não gosto disso. A palavra do Senhor diz que Moisés é tirado das águas, e Moisés é escolhido para libertar o povo do Egito. O povo está de 430 anos no Egito, escravizado pelo faraó. E agora, se as irmãs fizerem isso, minha voz não vai suportar. Vamos ficar na fornalha mesmo, daqui a pouco eu deixo vocês ligarem isso aí. A voz vai embora. Moisés é escolhido para tirar o povo do Egito. Moisés fica 40 anos no palácio, certo? Os irmãos conhecem a história. 40 anos no palácio, comendo, bebendo, vivendo bem. O
Quem não quer uma vida dessa? Só que chega um momento que Deus precisa fazer alguma coisa na vida de Moisés. E Moisés não entende isso. Por quê? Porque para nós seres humanos é fácil estar no conforto, descer no problema, mas não viver o problema. Moisés, ele só descia no problema, mas ele não vivia no problema. Ele não vivia no meio do povo dele. Ele vivia no palácio. Aí Deus dá um jeito e manda ele para o deserto. Tudo que ele aprendeu no Egito não foi desconfigurado, mas agora ele vai ter experiência com Deus. O texto diz que 40 anos ele está pronto. No meio da sarça, Deus chama Moisés e explica para ele o que vai fazer. Vai tirar o povo do Egito. O povo agora vai ser conduzido à terra de Canaã. O texto diz que Moisés, ele dá uma de João sem braço e diz: eu não sei falar, a língua é presa, eu não... Rapaz, Deus faz tudo, fica tranquilo. Deus mostra para Moisés que ele não vale R$1. Primeiro, o poder é de Deus e a glória é de Deus. O que tu tem na mão é um cajado, solta no chão, virou uma serpente, pega de novo, voltou a ser cajado. Põe a mão dentro, tirou, está leprosa, coloca de novo, voltou não. É sinal que está mostrando para Moisés que ele não vale R$1. Quem está na frente do negócio é Deus. Ah, mas a minha língua é presa. Não tem problema, porque o seu irmão que fala melhor que você, já conversei com ele lá, porque é assim que Deus faz. Quando Deus começa a trabalhar aqui lá, ele também já está trabalhando. Eu vou devagar, não ficar o cabeçote. Na chaleira vai voar. Glória a Deus. O texto diz que Moisés agora ouve a voz do Senhor na sarça, fala com Deus e vai para a missão. Chega lá, ele pega um povo misturado, um povo todo atrapalhado, uns clamando porque ele não aguentava o peso do trabalho de Faraó, outros acostumados a comer cebola e pepino, outros achou que tinha cova, não precisava sair de lá. Mas aí chega Moisés e fala: Deus mandou vir tirar vocês daqui. Vai falar com o Faraó. Só que o povo ficou 400 anos vivendo o sistema egito. O sistema egito é oferecer coisa para Satanás. Eles faziam a oferenda deles para Deus, faziam, mas o que operava no Egito era tudo para Satanás. Então Deus falou: agora eu vou vir com a minha glória, vou pegar Faraó de jeito e vou mostrar para essa turma que quem sair comigo tem que entender o meu caminho. Quem não quiser sair, fica dentro do Egito. E aí vem as 10 pragas. As 10 pragas passam, e agora Moisés está entre o mar e terra. Ele está entre um beco sem saída. É o que significa lá as rochas. E aí o texto diz, preste atenção, que Deus fala para ele: por que estás aflito? O que tem na mão? É o cajado, estica-se aí que eu vou fazer um milagre. E vem o primeiro milagre. O mar está aberto. Quando eu falo primeiro, depois que sai do Egito, fechou o mar do outro lado. Aí começa a peregrinação. Mas a murmuração vem junto. E é isso que o povo do crente se arrebenta. Murmuração. Murmuração. Mas aí o texto diz que Moisés vence algumas murmurações, passa por alguns problemas, mas quando chega na hora fatal dele dar o checkmate, ele fere a rocha pela segunda vez. Números capítulo 17 fala que Deus falou para ele: fala com a rocha, porque ele já tinha ferido a rocha. E ele vai e fere. E Deus falou: porque você não me santificou e não deixou eu mostrar para eles o meu milagre, você não vai entrar na terra prometida. Moisés cai, levanta o Josué. Josué agora é o comandante do povo. Só que assim, quando troca de pastor, ninguém dá crédito. Aí tem que esperar começar a trabalhar para o crédito subir, não é assim? Foi com Josué. Quero ver se o Jordão vai parar para ele. Para Moisés eu sei que parava. É porque você não tem fé. Porque quando o homem é trocado, não é o homem que faz milagre. Quem faz milagre é Deus que trouxe o homem para este lugar. Caio, rebadar a saia. Eu já estou fervendo. Entenda uma coisa: homem não faz nada. É
É o Deus do homem que faz. Ou entra no sistema ou sai fora do sistema. Aqui não tem ou morninho, ou é quente ou é frio. O texto continua dizendo que Josué vence o Jordão, os muros de Jericó são derrubados, mas Acã entra por meio do caminho do pecado e Deus faz o povo cair na guerra de Ai. Eu estou correndo para vocês entenderem, para vocês chegar às mulheres. E o texto diz no capítulo 13 de Josué: ainda tem muita terra, meu filho, mas você estás velho. Põe aí, Barão, capítulo 13, verso 1. É capítulo 13, tá, irmãos? E era, porém, Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em idades, e ainda muitíssimo a terra ficou para possuir. Como que Josué ia possuir a terra, sendo que ele tinha muito problema já? Os gibeonitas enganaram ele, o povo murmurava, o povo reclamava. Josué foi se cansando, e aquilo, o objetivo que era para chegar, Deus está falando para ele: meu, olha o tanto de coisa. Se vocês continuarem do capítulo 13 em diante, você vai ver que ele começa a dividir as terras, até que chega uma hora no capítulo 24, põe aí, verso 15. Aleluia. E assim, capítulo 24, Josué 24, 15. Porém, se vós parecer mal aos vossos olhos servir o Senhor, escolha hoje quem se faz, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele e o povo de Deus tinham que ter expulsado alguns moradores daquela terra, porque Deus prometeu a terra para eles. Porém, Josué já não aguenta mais. Ele fala: olha, faz o seguinte, não adianta mesmo, vocês não têm visão espiritual, vocês são tudo tribuloso. Então é o seguinte, eu e minha casa, nós vamos servir o Senhor. Agora vocês escolhem quem vocês querem servir. E não reclame, porque não tem direito de reclamar quem escolhe Deus errado. Agora você coloca aí para mim, querido, capítulo 2 de Juízes, verso 10. Por quê? Josué, ele morre. O texto diz que ele morre. E os irmãos têm que continuar a caminhada, o povo tem que continuar, as tribos têm que continuar a caminhada. Mas veja bem, uma igreja que só caminha, mas não faz a obra, não dá testemunho. Quando eu falo igreja, não estou falando aqui, esse espaço aqui, o pastor, eu estou falando você, igreja. Como igreja física é aqui dentro, mas igreja é eu e você. E a gente não dá testemunho, nem falando e nem visualmente. A gente anda do mesmo jeito que o mundo anda, a gente se comporta como o mundo se comporta. Aí vem esse versículo aí, ó. E foi também congregado toda aquela geração, os seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, e nem tampouco as obras que fizera a Israel. Ei, nós estamos no século 21, não é isso? Você conhece Deus? Vocês sabem quem é Deus? Porque tem muita gente que, se soubesse quem é Deus, não fazia o que faz. Deus é diferenciado. Dá tempo de você ainda ir assistir a propaganda eleitoral. Se quiser ir embora, dá tempo, porque o negócio vai apertar. O texto diz 21, 25, põe aí, de Juízes. E naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto
aos seus olhos. Tinha sim, não tinha rei, porque o rei era Deus. Deus estava no comando. Os juízes eram uma pessoa física, vamos dizer aqui, um pastor para conduzir o povo. Mas o texto diz que o povo estava olhando para as nações vizinhas e estava querendo um homem igual tinha nas nações vizinhas. Será que Deus está falando aqui nesta noite? Alabar a sério. O texto diz que como faziam o que queria, porque Eli, que é o penúltimo juiz, está com os olhos cheios de gordura, diz o texto, Ofni e Finéias andando de Ferrari e banhada de ouro lá em Dubai. Aleluia. E aí repreendia o povo, roubava a gordura do povo, roubava a oferta do povo. E Deus olha no capítulo 1 de Samuel e fala: eu preciso arrumar minha casa. Mas antes disso tem uma ponte, que é o livro de Ruth. Por quê? Elimeleque viu que Deus botou a mão na terra para que não desse nada na agricultura, no agronegócio, porque o povo lá estava rebelde. E ele fugiu da prova. Crente que foge da prova morre. Crente que foge da luta morre. Alabai, Kemi, Arabás, Estoquebedévia, Alabre, Assúbia. É Deus falando nesta noite. Crente que foge da prova morre. Ah, pastor, mas eu já vi muitos fugir e morrer. E fisicamente ele está de pé, mas espiritualmente ele não sabe. Espiritualmente ele está raspando a cabeça, está entregando pipoca, está entrando na guitarra, matando galinha. Por quê? Porque não sabe o que é uma vida espiritual viva. Lavacalaça, queimanaras, queminaraça, remidoque, encanaraçaio. O texto diz que esse homem foge, e no primeiro ano ele morre. Os seus filhos casam, um com Orfa e outro com Ruth. Só que passa 10 anos e eles morrem também. Deus deu 10 anos de chance para os filhos voltarem para a posição que Deus queria. Ai que pana sobre que neva. Você vai esperar mais quantos dias para voltar? Você quer que Deus abra seu futuro? Meu Deus! Canaca. Você vai esperar quantos minutos para voltar? Ou você já quer que nós preparemos o culto fúnebre? Quebei, candobre anácia, canouirei, panaracalace. Deus deu 10 anos de chance, mas eles não voltaram, não se arrependeram, morreram. Sobrou quem? Noemi. Aí você me pergunta: pastor, por que Noemi não morreu? Pergunte. Desse jeito eu não respondo não. Pergunte de novo. Porque ela é a única que está em obediência. Não é embaraço. Que paz. Mulher não tinha voz ativa naquela época. Mulher não era considerada. Então ela não deve ter falado: Elimeleque, meu filho, vamos ficar em Belém. Olha a posição de Deus. Vamos embora. O primogênito que poderia chegar com o pai e falar: pai, ouve a mãe. Ouve a mãe. Mas ele não quis ouvir. E mas Deus não mata justo. Deus não tem inocente por culpado e culpado por inocente. A balança é justa. Que me odevasse. Noemi recebe a notícia que Deus deu graça, e o pulgão já foi embora, a lacusta não está mais lá. Aleluia. A pai, que tobria. O povo voltou a ofertar, o sacerdote voltou a entregar, o povo alabracando a Arábia para Deus. Deus começou a fazer a terra prosperar. Aleluia. E Noemi fala assim: eu vou voltar. Mas veja bem, tinha uma tradição de quando o primogênito casava e morria, o que vinha depois ele tinha que assumir. Só que Noemi não tinha mais nem útero, nem idade e nem mais condições de dar filho.
Olha aí como Deus é lindo. 2 moabitas na mão dela. Quem que eram os moabitas? Era descendência de Ló com a sua filha. Incesto. Ela estava numa terra que Deus, como que eu posso dizer, condenou os moabitas. Porque no capítulo 3 do livro de Juízes, os moabitas oprimiram Israel por mais de 10 anos. Os moabitas estavam nas condições de jurado, julgado, condenado primeira, segunda, terceira, quarta, quinta instância, e não tinha mais como reverter a história com Deus. Mas aí, uma mulher, alai que achou, uma mulher, por nome de Ruth, fala para a sogra dela: eu não vou voltar. A Orfa falou: eu vou embora, sou nova ainda, quem sabe eu tenho aí mais idade, vou ter mais tempo para arrumar outro marido. Mas a Ruth falou: não, porque eu ouvi o testemunho da senhora, mulher de Deus, não discutia com o seu marido, quando dava conselho ele não ouvia, você abaixava a cabeça, seus filhos também você repreendia, não deixava passar o que eles faziam de errado, porque tem muita mãe que gosta de passar a mão na cabeça do filho, não deixava. Você me converteu só com as suas atitudes. Aí ela vem: teu Deus é o meu Deus, onde tu for eu vou também, onde tu comer eu como também, onde tu dormir eu durmo também. Quer videira sai. Ruth, uma mulher do incesto, gerado pelo pior pecado, que é de família. A filha embebedou o pai e teve relação com o pai, e dessa relação saiu uma criança. Quer dizer, o pai é pai e avô da criança. E tem gente querendo assinar as coisas por aí, tem gente querendo voltar para poder deixar assinar o negócio. Eu falo mesmo, eu não perco. Se não querer gostar de mim, não tem problema, só paga a minha coxinha. O texto diz, presta atenção, o texto diz, que essa mulher, ela dá exemplo, porque quando ela chega em Belém, todo mundo vê o semblante caído de Noemi, e ainda vê como uma mulher que é condenada pelo povo de Deus. Mas aí Deus fala: ninguém toca, ninguém mexe, porque eu vou buscar onde quero. E quando tem muito sentado com frescura, eu desço na boca, eu desço na prostituição, eu desço na cracolândia, eu levanto. Nesta noite Deus está falando: Alex, não tem problema, porque eu vou abater, e vou pôr outro no lugar, eu vou levantar outro, porque quem manda é eu. Que cantou refácia. Ruth, capítulo 2, ela vai para o campo. Por quê? Porque ela e a sogra dela tinham que comer. Capítulo 3, ela é agraciada por Boaz. Capítulo 5, casa. E aí encerra-se o livro de Juízes. Essa mulher, por nome Ruth, foi usada para quebrar o preconceito. Porque depois você vai lá no primeiro capítulo de Mateus, e você vai ver ela na genealogia. Ela quebra os preconceitos. As mulheres têm que entender isso, eles têm que quebrar os preconceitos. E não é querendo ser feminista, machista, quem manda na minha casa sou eu. Não é assim. Por quê? Porque você tem esposo, você tem filhos e filhas. E nós temos que ser o exemplo. Nós temos que ser o exemplo. Porque se a gente não for exemplo, a nossa casa nunca será um exemplo. O texto diz que o livro de Juízes, o livro de Ruth termina, e nós entramos no primeiro capítulo de Samuel, que está dentro do contexto, está tudo dentro do contexto de Juízes. Só que agora, preste atenção, esse Boaz, ele gera com Ruth Obed. Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. Olha como Deus trabalha.
Dei alabaia. Deus está dizendo, se tiver que buscar na terceira lá eu vou. E eu faço terceira segunda, segunda primeira, e de primeira eu sinto no trono. Porém, canto na calaça, camando relacia. Como era Senhor Jesus. O texto diz que agora nós entramos nesse livro, e esse livro diz no primeiro capítulo que Eucana, e Eucana era gabaritado a estar como sacerdote ou trabalhar na área sacerdotal. Só que dentro da casa dele tinha dois contextos: uma mulher que ele amava, uma mulher que ele entregava a sua vida, mas não conseguia fazer ele feliz porque não dava filho. E ele tinha uma outra que a lei dava para ele como, vamos dizer assim, para mim não ser tão grosseiro, como segunda opção de barriga de aluguel. Só que ela esqueceu que ela era só a barriga. E ela começa a zombar: você não dá, eu dou, eu tenho 3, você não tem, eu faço. E Deus, não, Ele é longânimo. As misericórdias do Senhor, a causa de não sermos consumidos, Lamentações 3, 22. Ele é longânimo, Deus vai deixando, Deus vai dando corda. Só que a hora que o dedinho de Deus fizer assim na corda, e fizer assim, não tem pai, não tem mãe, não tem pastor, não tem presidente do ministério que você vai gritar e ele vai tirar você da mão de Deus. Não tem, não tem. E Deus ainda está falando nesta noite: a hora que eu te suspender, oh meu Jesus, vou te suspender como Absalão, vou deixar você com os cabelos nos galhos. Ai, a sério, me cantará. Para você entender que é eu. Vou te deixar entre o céu e a terra. O texto continua dizendo que Eucana, ele se entristecia com a tristeza do coração de Ana. Ana subia uma vez por ano para entregar a sua oferta com o seu marido. Só que toda vez que ela descia, ela não descia com a esperança, mas ela descia com a vontade e não engravidava. Até o dia que ela subiu e ela falou: é a última vez, se o Senhor não der, não peça mais. E quando a gente faz um tipo de indagação dessa, Deus sempre mostra que Ele ouviu. Por quê? Porque quando ela está lá chorando, o sacerdote ele entra e aponta ela. Não aponta ninguém, tá bom? Você não tem essa autoridade de apontar. E fala para ela: estás embriagada dentro da casa do Senhor? E ela fala: não, eu estou amargurada, estou aqui numa petição terrível, e já falei para Deus: é hoje ou é hoje. E aí Deus, como não tem, irmão, eu vou falar um profético algo aqui, como Deus não tem compromisso com a sua mão leprosa, mas Ele tem compromisso com a palavra dEle. Foi o que Ele falou para Moisés: sua mão é leprosa, mas a semente é a minha palavra, eu tenho compromisso com ela. Deus usou a boca daquele camarada que estava deixando a casa de Deus de qualquer jeito, falar assim: então vai e recebe. E aí ela recebeu. Por quê? Porque Deus não tinha compromisso com ele, mas com a palavra. O compromisso não é com o homem, é com a palavra. O texto diz que ela desce e aquela noite ela vai feliz para casa. Passou aquela noite, ela já está sentindo, André, aquele bolinho, aquele cheiro de bolo de fubá com erva doce, aquele chazinho de camomila. Meu Deus, forte. E ela está falando para Eucana: rapaz, eu gosto do bolo, mas não sei o que aconteceu, que está me dando enjoo. Alabaraçai. Ela levanta de manhã e vai preparar aquele cuscuz com ovo, oi, linguiça e calabresa. E ela fala para o marido: marido, eu vou fazer, mas eu estou com enjoo. Alabaraçai. Quer que cantubre calabassubre. O milagre vem vindo e ela ainda não entendeu o milagre. Ele que nem me acabou. Há um milagre no meio do povo de Deus.
Meu Deus. E aí agora ela está gestante. A outra toma um tombo, né, mano? Porque quem zomba, um dia será zombado. Quem humilha, um dia será humilhado. Por isso que você tem que saber onde é que você pisa. Agora, Ana está lá. O texto diz no capítulo 2 do livro de 1 Samuel que o cântico dela é forte, é excelente. E ela vem cantando. O que me chama a atenção é que ela fala que ele dá vida, ele tira a vida, ele faz descer a sepultura, ele arranca da sepultura. Tudo é dele, tudo é para ele, como ele quer. Mas no capítulo 1, verso 27, põe na tela aí, varão, que eu quero dar um brado agora. Ela falou, por esse menino orava eu aí, ó. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Sabe para que ela falou isso? O profeta Eli. Porque Deus faz isso. Deus mostra quem é e quem não é. E Eli teve que saber que aquele dia não era embriaguez, mas era um coração amargurado, chorando nos pés de Jesus. Vingança não adianta. Ir para cima querendo dar troco não adianta. Mas se você fizer como Ana, Calabaras, Rebiquinaras, botar o seu joelho no chão, com este coração quebrantado, doendo, ferido, que até hoje não foi cicatrizado, e abrir a tua boca. Deus, Ele manda eu te dizer: hoje eu envio Miguel para guerrear a tua peleja. Eu mando Miguel descer na terra da boca. Ai, como um dica. Ele desce na terra. A peleja não é tua. A balança está posta. As misericórdias do Senhor estão acabando. Lamentações 3. Põe aí, 3:28. Que arabaracha. É o 20. Não é esse aqui. Assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Sobe o 26 para mim. Glória a Deus. Venha ter a esperança e aguardar em silêncio e a salvação do Senhor. Enquanto eu estou querendo botar a mão, enquanto eu estou querendo fazer, Deus falar, não vou fazer. Mas quando tirar a mão, eu falo para minha filha, eu tenho um filho maravilhoso, Hugo, um menino de ouro, uma vez, não me dá trabalho, só depois que ele sai da faculdade de História, mas deixa pra lá. O pensamento dele não bate comigo, só isso. Mas ele não está afastado. Faz mais de 10 anos que eu não falo para ele: você quer voltar para a igreja? Vamos comigo para o culto? Porque eu aprendi uma coisa com a minha tia Guará: aquilo que você entregar na mão de Deus, você não tira. Uma coisa que eu aprendi com a tia da Cristina, a irmã Silente: toda obra de Deus não usa a mão do homem. Se é Deus, deixa ele fazer. Se é você, não reclama. Se é Deus, deixa ele opinar. Se é você, não acha ruim. Por quê? Porque quando nós fazemos com falha. Nosso coração é falhoso. O texto diz, para mim continuar, que agora esse menino é entregue na casa do Senhor. Deus usa uma mulher do incesto, Deus usa uma mulher do estéril para poder dar prosseguimento. Por quê? Agora que é interessante, agora o negócio fica gostoso. Porque no capítulo 25 do Êxodo, Deus, Jairson, manda Deus construir um tabernáculo. Eu conversei muito isso com o Jairson quando a gente trabalhava junto. Tabernáculo.
100 côvados de comprimento, 50 de largura e 20 a porta. A porta sempre foi estreita. Para entrar no céu não tem porta larga. Pode ter diversidade de placa na terra, mas no céu a porta é uma só. Acabou. Não tem várias portas para entrar lá. O texto diz que Deus fala: eu quero habitar no meio do meu povo. E ele constrói pátio, santo e santíssimo, certo? Se eu estiver errado, me corrijam. Pátio, santo e santíssimo. No pátio, altar do sacrifício e pia do lavatório. Lugar santo, mas fechado, sem visão. Candelabro na esquerda, na direita, na esquerda, a mesa dos pães, e no centro, antes da cortina, o altar do incenso. Uma cortina unissa com 7 conteúdos, e lá dentro, o lugar santo do santo, que guardava uma arca feita com madeira de acácia, revestida todinha de ouro, 2 argolas laterais, varais de ouro, porque o homem não podia botar a mão. Tampa todinha batida de ouro, com 2 querubins, dentro da arca, jarro do maná, vara de Arão e as tábuas do mandamento. O segundo é o que a primeira Moisés quebrou. Isso daí simbolizava a presença de Deus. Aí Deus colocou o trigo da direita, na esquerda, na frente e atrás, e ele ficou no centro. Deus sempre foi o centro de tudo. Homem não é centro de nada. O centro é Deus. O centro é Deus. Deus é o centro de tudo. Só que essa casa estava bagunçada. E Deus falou: agora eu vou começar a arrumar minha casa. Por quê? Porque agora Samuel, que foi gerado no ventre estéril, vai botar ordem. Naquela época de juízes todinho, que ninguém quis botar ordem, porque levantava um juiz, era 10, 15 anos de opressão, levantava um juiz, ficava 5, 6, 7, 8 anos, depois caía na opressão de novo. Agora Deus está dizendo: eu vou levantar um para arrumar minha casa. Mas o interessante é que quem não tem visão não entende o que Deus faz. E o que ele fez? Eu estava lendo um livro que o autor diz que Eli não deixava, ainda que Samuel podia, ele não deixava Samuel entrar no santo e no santíssimo. Só entrava no pátio e varria o pátio, as laterais, mas não entrava no santo. Aleluia. Por que ele não entrava no pátio? Porque ele não deixava. Agora eu vou falar para você, perguntar para mim: crente de pátio presta? Pergunta aí, igreja. Crente de pátio presta? Não. Não vale R$1. Mas por quê? Sabe por quê, André? Porque crente de pátio, ele fica com dupla visão. Pátio não tem telhado. O pátio não tem cobertura, é um pátio aberto. Então ele olha aqui, mas está olhando do outro lado da cerca, Joel. E ele fica assim, dividido. Ele não sabe se ele está dentro ou se ele está fora. Crente de pátio não senta em roda de barzinho, de faculdade. Crente de pátio não fica em frente de televisão, mandando o pastor rodar. Crente de pátio não fala mal de ninguém. Crente de pátio entende. Crente de pátio ora para que o filho da irmã saia das drogas, não vá para a droga. Está entendendo, né? Comigo é assim, é sem massagem. Está entendendo? Crente que está no pátio tem dupla visão. E é por isso que tem um monte de crente aí achando que tem razão. Vocês não têm razão. Porque quem tem razão olha para Cristo. Quem tem razão olha no Cristo. E antes que alguém fale alguma coisa, eu vou levar o pastor Alex falou: você é centro, então senta no meio. Eu sou do centro. Do centro de Jesus Cristo. O texto diz, presta atenção, que Deus não se deixa escarnecer. Capítulo 3, verso 10. Antes que a lâmpada do templo se apagasse. Põe aí, varão. Deus chama Samuel. Põe aí. 1 Samuel capítulo 3. Então veio o Senhor a Eli e esteve e chamou um dos dias, 3. Eu falei 3, desculpa, varão. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo,
do Senhor, em que estava a arca. Pode ficar tranquilo que antes da desgraça acontecer, Deus chega primeiro. Caramba, eu posso descer, né, varão? Eu posso descer porque eu estou no intógato aqui, terrível. Está forte o manto. Como é seu nome, filha? Oi? O que Deus fez para você? Não fez nada, não? E por que seu coração está desse jeito? Caramanassé. Decanácia. Eu não te conheço, mas Jesus te conhece. Ou você anda como Jesus quer e entra pela porta. Ei, eu te amo. Os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Ele não fez nada para você pensar dessa maneira. Eu estou sentado ali e Deus está falando, fale para ela que nessa noite tem livramento. Nessa noite eu fecho a sepultura. Nessa noite eu fecho a sepultura. Nessa noite eu fecho a sepultura. E digo para ti, tem que ter aliança comigo. Tem que ter aliança comigo. Tem que ter presença comigo. Eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Não sei quem é a tua mãe, não sei quem é a tua família. Mas no terceiro mês de gravidez, o diabo quis te tirar lá de dentro. No oitavo mês de gravidez, o diabo quis te matar. Deus trocou até a equipe médica para você vir no mundo. Porque Deus tem uma obra na tua vida. Você que está coçando o rosto ali, vai lá nela, por favor. Você mesmo aí, levante, deixa Deus te usar. Vai lá, põe de pé, filha. Meu Deus do céu. É hoje, hein? Põe a mão na barriga dela, bem em cima do umbigo. Caiu rebiquenaracia. Quemitofia. Assim diz o Senhor nesta noite. Estou eu adentrando. E estou eu te curando. Para tu saber que eu sou na tua vida. Eu vejo Deus fazendo transfusão de sangue. Eu vejo Deus tirando toda a fraqueza. Caia sé, rebiofaz. Eu vejo Deus te restituindo. E não adianta. Porque o que o pai e a mãe não vê, Deus vê. E Deus está dizendo, nesta noite, eu estou te curando para a glória de Deus. Põe a mão no coração dela. Você é uma joia preciosa para Deus. Jesus te ama nesta noite. Ele pede para mim falar para você: ei, não me deixe mais. Não ande sem a minha presença. Que me calarás. Não ande mais sem a minha presença, filha. Não sei onde você mora, mas quantas vezes descer uma rua, ei, Jesus olhando com algumas outras pessoas, Jesus guardando você. Quanta maldade no coração do povo, e Jesus guardando você, porque tem alguém de joelho orando pela tua vida. Antes de entrar em casa, Deus diz: eu estou te guardando. Não conheço onde você mora, mas eu entro pelo portão de grade. Eu entro pela sala, que é a primeira porta da sua casa. E Deus manda eu te dizer: ei, eu te conheço no íntimo do íntimo. E Deus está dizendo: não me largue, porque eu nunca te larguei. Não me abandone, porque eu nunca te abandonei. Abrace ela. Samuel foi chamado 3 vezes. E aí eu já vi pregadores falar, conversando com alguns irmãos, que Samuel, ele não conhecia, o texto diz que ele não conhecia a voz do Senhor, mas ele ia para Eli, porque para ele estava chamando. E aí fica um negócio meio que de rebeldia, né, Alex? Porque assim, Samuel foi oferecido no templo, era um milagre no ventre que estéril.
E por que ele seria rebelde de não conhecer a voz do Senhor? Isso ficou me chamando a atenção, Cristina. Aí eu fui estudar, ler livro, pesquisar. E aí eu descobri que quando Deus tem pressa, Ele não espera ninguém nascer e crescer para poder fazer alguma coisa. E quando Ele tem pressa de atuar, aí que Ele não olha mesmo nem para educação, se fala português correto, se fala português errado. Ele não olha se escreve direito, se assina com o dedo. Ele não olha isso. Ele só quer o instrumento, o milagre é Ele. E aí eu descobri o quê? Primeiro, ele foi e voltou. Segundo, ele foi e voltou. Terceiro, ele foi e voltou. Na terceira, o Eli falou para ele: olha, se você ouvir a voz de novo, é Deus. Fala para ele falar que você vai ouvir. E ele deitou. E eu fiquei com esse entômago na cabeça. Deus falou no meu coração assim: meu filho, levantei Moisés como líder. Ele fazia o que? Ele julgava. E ele era profeta, porque ele tinha que falar o que eu mandava. E levantei o irmão dele como sacerdote Arão. Só que eu não tinha tempo de gerar uma família 3. Então eu dei para Samuel ser juiz e profeta. Dei que alabar. O que eu quero dizer com isso? É que Deus está mandando eu dizer assim: ó, a bênção ainda não está completa, porque ainda você não entendeu o mistério. Porque quando Deus faz, Ele tira, renova e põe novo de novo. Aquele homem tinha a obrigação de julgar, a obrigação de descer do povo, descer de Deus, entregar para o povo e tirar do povo, pegar do povo e levar para Deus. E qual foi a profecia? A sua casa vai morrer. E eu não tenho culpa, é a palavra, e Deus está insistindo, e eu estou tentando na desviadinha, mas Deus está falando: vai morrer. Vai morrer. Por quê? Porque não quer andar como eu quero. Quem faz a obra sou eu. E realmente, o texto diz no capítulo 4 que eles foram para a guerra. A guerra foi um fiasco. Levaram a arca sem poder botar a mão na arca, porque Ofni e Finéias não tinha moral para botar a mão na arca. O texto diz que os filisteus ganharam a guerra e roubaram a arca. A arca agora sai de dentro de Israel, na fronteira, que era uma guerra, e vai para a terra dos filisteus, e vai para a casa de Dagom. Só que a glória de Deus Ele não dá para ninguém. A glória é dele, é tudo dele, é para ele. Acabou. E aí Dagom amanhece, Deus teve, eu acho que Deus foi misericórdia até com Dagom. Que primeiro ele falou: eu vou dar só um sul, derrubou a cabeça. Aleluia. Aí os homens achou aí, ninguém encaixou a cabeça na estátua direita. Por quê? Porque os filisteus servia aquilo que tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, tem olho, mas não vê. Né? Tem muitos aí fazendo isso. E aí, no outro dia estava a cabeça, os punhos, tronco caído. Aí, o povo falou: realmente, não é coisa mal encaixada não, é o Deus de Israel. Mas eles persistiram. Aí Deus tocou na estátua. Mas como eles persistiram, aí Deus soltou uma praguinha de rato e hemorroida no povo. Eita! Eu que gosto de uma pimenta e misericórdia. Toda a cidade de Filisteia que chegava a arca, o povo tremia. Porque é assim que Deus é. Assim que Deus faz. Aonde chega a presença tem que tremer. Aonde chega a presença tem que ser diferente. Aonde chega a presença tem que ser diferente. Eu trabalho prestando serviço para uma agência bancária, e eu sei quando eu chego com a presença, porque às vezes eu chego e a pessoa que eu vou atender, que é a cliente, que é a gerente do banco, dependendo do que ela serve, ela fica perturbada comigo. Esses dias eu fui atender uma que a mesa dela parecia um altar de Baal, tinha tanta escada. Quando eu falei assim para ela: você é fulano de tal? Sim, eu sou o técnico para arrumar seu computador. Começou a dar um suador na mulher, e eu: calma, Jesus, segura, Jesus, que essa mulher que é endemoniada vai ressuscitar. Porque a presença tem que andar com você. Eu hoje não anda mais na arca a presença.
O apóstolo Paulo diz que eu e o Jaisso somos o templo. Quer dizer, ele é o templo, eu sou a catedral. Tem que ter mais presença. Esta presença agora, ela sai rodando em capítulo 6. Foi aí para mim, varão, capítulo 6 de 1 Samuel. E vendo, pois, o estado da arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. Eles botaram para sair correndo. Vamos tirar porque o negócio é feio. Aí, eu acho interessante que Deus, ele faz uns negócios assim, que às vezes a gente não está esperando. Você fica esperto, que Jesus está falando, você vai tomar burdoada se não ficar esperto. O texto diz que a arca foi enviada pelos filisteus para Bet-Semes. Olha o que os filisteus fizeram. Eu já estou terminando. Montaram um carro de boi com as madeiras todas virgens, vamos ter para vocês entenderem. Pegaram os animais tudo puro, montaram tudo, pegaram a arca, soltaram em cima do carro, separaram um príncipe de cada cidade e falaram para eles: vocês vão seguindo, porque ela tem que chegar lá. O texto diz, depois vocês leem com calma lá que eu não tenho tempo. O texto diz que os animais não se desviaram do caminho. Nem os animais, Alex. Por que nós somos tão cabeça dura, irmão? Se até o animal obedece a Deus, irmão. Nós temos várias referências. Imagina o corvo levando carnes para Elias. Obedece. Aí Deus está falando assim: volta. Eu não quero voltar, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não aceito a Assembleia, eu não aceito a Batista, eu não aceito não sei o que. Então você não aceita, vai para o inferno. É simples assim. Por quê? Porque evangelho é renúncia, evangelho é obediência. Jesus morreu na cruz por obediência. Morreu não, entregou o Espírito para Deus por obediência. E ainda fez um favor de rasgar o véu para eu e você ter contato direto sem precisar de ninguém. E aí você fica escolhendo: porque eu quero congregar aqui. Não, filho. Toma posição de crente, cai para dentro e vai servir o Senhor. Qual é a mulher? O texto diz que quando chega, esses homens de Bet-Semes, que era servo, estava trabalhando no campo, o que aconteceu? Eles abriram a arca. Capítulo 6. Foi o verso 18 para mim e o 19. Olha aí, para nós ler junto. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencente aos 5 príncipes, desde a cidade forte até as aldeias até Abel. Grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué Bet-Semita. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir o povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Agora, vamos voltar aqui, vamos parar um pouquinho, vírgula. Eles mandaram a arca para lá porque o povo era o povo de Deus. E se o povo era de Deus, será que eles não estudaram que não podia abrir a arca? Vocês estão entendendo o que está escrito lá em Juízes capítulo 2, verso 10? Não adianta servir, você tem que conhecer o Deus que você serve. Qual é a sua experiência com Deus? Comando Ramaz. Se eu for aqui puxar aqui pelas irmãs que têm mais idade, que já tem mais de 30 anos de revelação, tem experiência. Agora, delas para baixo, quem tem experiência? E eu falo de mim também, irmão, porque a palavra primeiro é pregada para mim. Qual é a experiência que você teve? Hein? Eu tive algumas. Eu vi um braço crescer, vi um mão desentortar, eu vi minha tia levantar a sandalinha, orar, depois de 2 horas chegar uma mulher com 2 sandálias na porta, sem ninguém ligar, ninguém pedir. Eu já vi eu e a Patrícia e minha tia sentada na área, e minha tia falava assim: nossa, com vontade de comer uma bolachinha, Patrícia.
Aí a Patrícia falava assim, é verdade. Mas nós tudo duro, os três duros. Daqui a pouco batia no portão, entrava bolacha, presunto, mussarela, danone, tudo Deus mandava. Uma vez minha avó murmurou falando que Deus só mandava a cesta básica. Aí Deus usou o Alex, que hoje é esposo da minha tia. O camarada chegou com o céu entupido, parecia um caminhão de frigorífico. Eu nunca vi tanta carne na minha vida. Deus falou, come, eu mando carne, não mando só cesta, não come. Morreu botando. Porque Deus é assim. Experiência com Deus. Teve que pôr camanaia sobre candarai. O texto diz que eles se entristeceram. Capítulo 7, varão, vamos ler com a igreja. 1 Samuel 7. Então vieram os homens de Queriate Jeraim e levaram a arca do Senhor, porque foram pedir socorro para o povo de Queriate Jeraim. E trouxeram a casa de Abinadab. No alteiro consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. 2. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Queriate Jeraim. Tantos dias se passaram que chegaram a quantos anos, irmãos? 20 anos. 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Aí chegou no final da minha pregação. Por quê? Põe aí 2 Samuel 6, queridão. 6. 2 Samuel, deixa eu ver aqui. 2 Samuel 6:3. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram à casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aio, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Certo? Abinadab era o homem dono da propriedade. O Eleazar, consagrado a sacerdote para trabalhar cuidando da arca. Mas o texto diz que Uzá e Aio, naquele primeiro texto, eles não estão, mas eles eram filhos de Abinadab. Vocês estão vendo o nome de alguma mulher aí? Tem o nome de alguma mulher aí? Casa que mulher não toma conta, a casa cai. Casa que mulher não põe em posição de mulher, esposa, mãe, a casa cai. E eu vou mostrar por quê. O texto diz que ficaram 20 anos lá. O povo pediu um rei. Quem era o rei deles? Deus. Mas aí ficaram olhando para as nações vizinhas. Diz que lá na Cuba tá bom. Lá na Venezuela tá bom, nós estamos comendo cachorro assado. Diz que na Argentina o bife tá tomando, rapaz, o bife tá bom. Diz que na Venezuela os padres podem fazer culto, dá até extremunção. Vamos olhar para as vizinhas e pedir um homem. E Deus deu Saul. O que Saul fez? Põe aí 14:19. Eu já estou fechando a Bíblia. E acho que nunca mais vocês vão querer que o Alex trazer aqui. E disse o rei: não é verdade que... Não, desculpe, varão. 1 Samuel, me perdoe. 1 Samuel 14. Põe no 16 que eu vou ler 16 em diante. 14. 1 Samuel 14 eu vou ler 16. Olharam, pois, os sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim. E eis que a multidão derramava e fugia, e batendo-se, disse então Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vide quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas e nem o seu pajem de arma ali estava ali. Então Saul disse a Aias: trazei a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote:
retire a tua mão. Tem uma outra tradução que diz: não traga a arca. Quem tem essa tradução aí? Desiste. Fala aí, Varão, como é que é? Desiste de trazer a arca. Peraí, como é que eu vou para a guerra sem presença? Como é que eu vou para a guerra sem ter a presença de Deus? Por quê? Porque Saul nunca obedeceu. Saul era joio no meio do povo. Saul sempre quis fazer as suas vontades. Saul nunca ouviu o sacerdote, nunca ouviu o profeta, nunca ouviu o juiz. Ele nunca ouviu. E aí, quando ele mais precisa da presença, ele diz: não precisa trazer a arca. Se você não entendeu, eu vou traduzir. Sem presença nós vamos passar fome. É Deus no comando. Eu fui criticado nas minhas redes sociais por duas irmãs, porque eu me posiciono a favor da direita e sou bolsonarista e não estou nem aí com quem acha ruim. Agora eu canso de ouvir desde quando eu me converti: o que é para Deus fazer, Ele vai fazer, e o que é para mim fazer, eu vou fazer. Amanhã, se você comer lixo, coma sozinho. Deus não deixa se escarnecer. Aí, a casa que não tem governo, eu vou mostrar porque o texto diz que Saul morre, e quem assume? Davi. 2 Samuel capítulo 1, põe aí, Varão, para mim. E eu já estou terminando, Alex. E ainda bem essa posição que eu já estou no carro para ir embora, que eu falei que eu não ia falar. Segundo Samuel, você me desculpe, é porque eu não comi nada, só tomei remédio para vir para cá, eu tomei tonto, mas nada que uma pizza portuguesa, 4 queijos, peito de peru, com mussarela e meio quilo de chocolate. Me ajude, é a dica para vocês pagarem. E depois da morte de Saul, voltando Davi, da derrota dos amalequitas, ficando Davi 2 dias em Ziclague. Sucedeu ao 3º dia que um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. Sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: aonde vais? Aonde vens? E ele disse-lhe: escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: como foi lá isso? Peço-te, dizer-me a ele. Ele respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos dos povos caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. Muito nego querendo fugir da batalha. Vai, filho. 5. E disse Davi aos jovens que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seus filhos, são mortos? Então disse o jovem que lhe dava a notícia: cheguei por acaso às montanhas de Giboá, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que o carro dos capitães de cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu disse: sou a Amalequita. Então ele disse: peço-te, arrasta-te sobre mim e mata-me, porque angústias de mim têm cercado, pois toda a minha vida ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e na navalha que trazia no braço, e as trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. Mais um, filho. E plantearam e choraram
jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. É o fim de quem não tem a presença. É o fim de quem não quer andar com a presença. É o fim de quem não quer entender que a presença é mais importante. Aí o que aconteceu? Aí para frente vocês vão ler. Os homens chegam e Davi assume tudo. Ele só estava em Hebron, agora ele assume Jerusalém todinho. E a primeira coisa que ele faz: cadê a arca? Quem é rei e é escolhido procura a arca. Quem é de Deus procura a arca. Quem tem chamada de Deus procura a arca. Como que eu vou ser governador desse povo? Eu vou governar esse povo sem a presença. Onde é que está a arca? Está na casa de Abinadab. Vamos buscar. Só que Davi cometeu um erro que iniciante comete, vou dizer assim, porque a minha primeira igreja que eu fui de Cantagalo, eu cometi algumas falhas que a gente comete no ambiente, é ser humano. Ele chamou a turma dele, a panelinha dele, o texto diz, alguns parentes: vamos buscar, vamos, como que nós vamos fazer? Os filisteus mandaram em cima do carro, vamos fazer a mesma coisa. Só que eles não eram filisteus, eles conheciam o Senhor. O Senhor buscou, o Senhor escolheu, o Senhor levantou. O texto diz que eles colocam, e quando eles estão indo, felizes, cantando, sacrificando, o carro de boi balança e diz que Uzá, quem era Uzá, irmãos? Filho de Abinadab, casa sem mãe. Quando ele botou a mão na arca, Deus falou: você eu não admito, vá! Matou na hora. Por quê? Porque ele cresceu com a presença. Ele conheceu a presença. Ele andava todo dia na tenda, entrava na tenda e via a presença. E como é que ele vai pôr a mão na presença? Sabe o que é isso? Crente e negligente. Crente que só quer saber do oba-oba e não quer ter compromisso com Deus. Nessa noite você tem compromisso? Eu vou dar glória. Se você não tem, chegou a hora de ter compromisso com Deus. O texto diz que Davi ficou impactado pela morte, porque ele olhou e viu um corpo dividido. O texto diz que ele foi rachado. Para tudo, porque é assim, né? Se não parar tudo, não vai. Deus está dizendo nessa noite: para. Vamos começar uma nova história? Você está preparado para começar uma nova história, Arei? Que me encanto reparaçai. É uma nova história com Deus agora. É uma nova história. Papai quer uma nova história. O texto diz que ele pergunta: em qual casa mais próxima tem como guardar isso aqui? E aí falaram: olha, tem um camarada aí que ele é preparado. A linhagem dele, a árvore genealógica dele, atua como sacerdote, Obed-Edom. Então, eu vejo Obed-Edom negão, cara. 2 metros de altura, bonito, cabelinho assim, ó, na régua, forte. Levaram para dentro da casa de Obed-Edom. O texto também não dá nome de mulher, mas dá a entender que ele tem uma família. Ele tem uma família. E o texto diz que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Quantos registros de milagre teve? Quantas providências teve? Quantas conversão teve? Quanto tempo você está na presença? A arca está aí há quanto tempo você não consegue entender um milagre? Tem coisa que não é o nosso tempo, não adianta.
E Deus não está preocupado se você tem menos de 30, depois de 30, se você foi casado, se você vai casar. Deus não está preocupado se você tem 50. Se Deus falou que vai prosperar, Ele vai abrir a porta, Ele vai. Eu passei um vale, o Alex sabe que eu passei um vale. Eu fui para o Cantagalo no vale. Depois que eu voltei para o Vila Rica, agora que Deus está abençoando, Deus está abrindo porta. Eu falei, Alessandro, Deus está quebrando tudo. Tem um monte de gente olhando para mim, o que está acontecendo? Aí eu canto assim, ó. Jesus, não deixa eu cantar isso, eu vou cantar na versão original, tá bom? Hoje eu quero Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Eu gosto do manto. Eu estou cantando, irmão. O que Deus tem me abençoado, a minha vida, da minha família, no Vila Rica, é brincadeira. Se eu olho com um olhar de desprezo de Saul para aquilo lá, ou se eu olho com um olhar de Abinadab, que não ensinou os seus filhos, não preparou os seus filhos, e aí me perdoe, eu tenho que falar, o Alex é meu amigo, ele entende que eu vou falar isso, a culpa é do próprio ministério. Por quê? Porque nós temos uma liturgia dentro da Assembleia de Deus errônea. O seu filho começa a vir para a igreja, bebezinho, depois vai para a sala, depois vai para o pré, depois vai para os adolescentes, mas quando vai cantar na mocidade, tem que se batizar, porque se batizar não pode cantar. Mas ele aceitou Jesus que dia? É verdade. Qual foi o dia que o seu filho aceitou Jesus? Ah, mas ele canta desde criança, mas não é crente. Aí o que acontece? Acontece que ele vai tomar banho no tanque batismal do Belém. Ele está batizado, é uma festa. Mais um membro, foi lá nas contas, tanto para tanto, tanto para tanto. Aí depois de membro, esse membro, ela já conta como dizimista, como isso, como obreiro, como tudo. Só que aí o seu filho tem um sonho de fazer ter uma profissão na vida, né? Aí ele vai para as faculdades. Só que ele vai tomar do banho, ele não vai convertido. Ele vai tomar do banhinho, cheirosinho, perfume, sei lá qual que usa hoje. A mulher, eu tenho tanto perfume que ela se dá me dar. Por quê? Porque como ele toma o banho, ele vai ser doutrinado por qualquer outro tipo de doutrina e não tem capacidade de rebater. Porque ele foi tomar banho no tanque batismal, ele não se converteu. Eu preguei isso na Zona Leste e não voltei, faz tempo. Um dos adolescentes, a mocidade que está aqui, fala, seja sincero, quando vocês eram adolescentes, vocês foram batizar para cantar na mocidade. Eu estou falando alguma besteira aqui? Agora eu quero saber de uma coisa, você se converteu que dia? Porque convertido, me perdoe, não aceita a doutrina do Satanás. Bate de frente, vai de frente, acreditar naquilo que você é. Eu acredito nisso aqui. Eu já fui macumbeiro, já acreditei nas imagens, na galinha. Eu já fui católico, já acendi vela. Eu já fui na Sechinoê, acreditei no budismo, ia comer frutinha. Eu gostava de lá porque lá tudo era mais gostoso. Eu fui dos mormons, mas um dia que a verdade me libertou. Eis que eu conheci a verdade, e a verdade me libertou. É isso aqui que eu acredito, é isso aqui que eu idolatro, é isso aqui que eu vivo. E quem vive isso aqui não assina, não aceita nada que não seja a favor de Deus. No Vila Rica eu prego todo dia para minhas crianças. Tem que aceitar Jesus. Tem que aceitar Jesus. Ontem teve o culto das crianças, aceitou Jesus. Hoje na escola, na ceia, outra criança aceitou Jesus. Por quê? Porque eles têm que ser convertidos e não convencidos para cantar no grupo. Aí vai se sentar nessas rodas aí, a fornicação entra isso, entra aquilo. Quando vê, pastor tem que disciplinar o coitado. Por quê? Porque ele foi para lá anêmico na presença. Ele era um usado da vida. Ele só via a presença, mas não sentia. Mas o texto diz, e eu termino dizendo que quando a arca entra, Andréia, na casa de Obed-Edom, 3 meses. 3 meses. O que é isso? E tem gente duvidando.
duvidando do que Deus pode fazer. 3 meses. Eu não estou falando 10 anos, é 3 meses. Rabarás, Kindová, Sibicancho é 3 meses. Que picanou que é 3 meses. Está preparado, hein? Eu estou. 3 meses. Lá chocou, decabacá. 3 meses. Vai, pode contar a partir de hoje, 3 meses. Para Deus mudar a tua história. Para mim terminar, vamos imaginar, não está na Bíblia e nem livros de história. Vamos imaginar, vamos trazer para o século XXI. Obed-Edom, o Ian conhece onde eu moro ali. Eu vou usar a favela onde eu moro. Ele mora lá na favela do Flamengo, Obed-Edom, em cima do rio. Quando a água sobe, ele perde tudo. Quando a água não sobe, ele vê os ratos. A arca entrou. A primeira coisa que o prefeito de Jerusalém fez, canalizou o rio. E para canalizar o rio, eu tenho que tirar o povo que está lá. Deu uma casa para Obed-Edom. Mas aí Deus falou para ele assim, ó, o prefeito de Jerusalém: Obed-Edom, você não vai construir, dá só o terreno. E aí começou: rei, você viu como é que está a casa de Obed-Edom? O homem morava num barraco em cima do rio. Agora já está no 3º andar a casa do homem. E ó, já começou o acabamento. Aí essas pessoas que gostam de levar o que está Deus fazendo na nossa vida, estava no portão, de repente chegou o caminhão de Jerusalém. Caminhão de Jerusalém, móveis decorados e planejados. Eu acredito, Jesus. Se você não quiser, eu vou prometer. Vai pegando. Eu estou pregando e profetizando. Senhor Obed-Edom, pois não. Entrega para o senhor, mas eu não comprei nada. Não sei, está pago. Ó, tem 150 mil de móveis aqui dentro. Vai receber. Recebe. Vai mobiliar sua casa todinha. No outro dia chega a casa de material de construção. Ó, as pastilhas do quintal e da parede, todo o revestimento da casa. Mas eu não comprei, não sei, o teu nome está pago. Recebe. Camaradas. Isso é o primeiro mês. Segundo mês, a casa do homem está de pé, imobiliada. Aí passa aquele camarada lá: rei, passei agora na frente do palácio do Obed-Edom. Você sabe que ele comprou uma Santa Fé, uma X35, e está chegando uma BM lá. Crente que não pega, não recebe. Vocês acham que eu estou brincando? Eu estou profetizando. Resumindo, casa do homem imobiliada, carro para a mulher, carro para ele, carro para os filhos. Pastor, tinha carro. Não, irmão, é só uma analogia. Mas já que é para trazer para o animal os melhores burros, os melhores cavalos, fazenda, eita, tudo era do melhor, porque Deus não dá porcaria para ninguém. Rei, 3 meses a arca está lá e a casa do homem tá. Eu passei lá agora, eu vi o caminhão de carne entregando só picanha. O senhor acredita? O rei falou: não acredito, eu vou voltar lá. Eu preciso pegar a arca. Porque casa, presta atenção no que eu vou falar, casa que não tem presença, não tem porta aberta para trabalho. Casa que não tem presença, não tem ânimo de trabalho. Casa que não tem presença, ainda que você trabalha, você é mó bagunceiro e encrenqueiro do serviço. Porque hoje quem não tem o Espírito de Deus, só Jesus para trabalhar. Eu falo que eu estou trabalhando nas agências, graças a Deus que eu sou crente. E se eu trabalho e Deus é na minha vida, eu tenho meu salário. Se eu tenho meu salário, eu posso comprar picanha a hora que eu quiser. Ninguém precisa me dar picanha. E eu já fui convidado para o dia 2. Tem um carneiro, picanha e meio boi para nós comer. Porque, mano. Então vamos dizer que Deus está me abençoando. Aleluia! Está me abençoando, irmão. Até para comer
comer carne, agora tem que mandar avião buscar. É forte. Vocês estão de brincadeira? Deus me prometeu isso no começo que eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, tanta profecia eu recebia, que Deus ia fazer, que Deus ia fazer, que Deus ia tirar, que Deus ia bater, que Deus ia mudar. E agora eu estou vivendo, luta, mas eu vivo melhor, né? Porque agora Jesus deu uma engordada no camarada. O texto diz que Davi desce, mas agora ele desceu com todos os esquemas possíveis. Não, ele desceu com a ordem da liturgia do culto original. Primeiro passa as varais, pega os levitas, põe no ombro, aí vai o sacerdote na frente, tocando, cantando, sacrificando, e o rei cheio do Espírito, bailando, até onde eles iam depositar a arca. Nessa noite eu quero convidar você, posso orar, Alex? Se coloque de pé. Nessa noite eu quero convidar você a trazer